Pessoal, vamos lá? Continuando aí com o nosso estudo da unidade 2, nós vamos tratar da competência da Justiça Militar Estadual. Superamos aí na aula anterior as questões introdutórias relativas ao Poder Judiciário, tratamos da competência do Poder Judiciário como um todo, falamos das teorias que sustentam a definição de competência e vamos, portanto, a partir de agora, focar na competência da Justiça Militar Estadual. Pois bem, para iniciar o nosso estudo, nós precisamos invocar uma vez mais a Constituição. Daqui para frente nós vamos trabalhar com a Lei Complementar 59, mas nós precisamos começar pela Constituição. Já fizemos a leitura e vamos repeti-la aqui. Artigo 125, parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados. Então, a primeira informação que nós temos que extrair desse artigo 25 em termos de competência. A quem compete a Justiça Militar julgar? Quem é o jurisdicionado da Justiça Militar? São os militares dos estados. Portanto, ela não julga mais ninguém que não seja militar dos estados. Mas julga em que circunstâncias? Não, nos crimes militares. Quais crimes militares? Em algum momento a Constituição fala em crimes militares definidos no Código Penal Militar? Absolutamente não fala. Ela fala em crimes militares definidos em lei. Nós vamos discutir isso mais adiante, mas por isso a alteração do artigo 9º do Código Penal Militar, ou seja, por meio de uma alteração de uma lei ordinária, eu ampliei uma competência, que é uma competência em razão da matéria, uma competência absoluta, uma competência definida na Constituição. Mas a própria Constituição já abriu esse espaço. A Justiça Militar, portanto, julga os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e julga, do ponto de vista civil, as ações judiciais contra atos disciplinares. O próprio legislador constituinte, e aqui veio com a emenda constitucional 45, né, então o derivado, definiu aí ressalvando a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, da patente dos oficiais e da graduação das praças. Em destaque, portanto, que nos interessa aqui, que julga militares estaduais nos crimes militares, excetuada a competência do tribunal do júri. Não vedou a existência do tribunal do júri. Pelo contrário, só diz que está ressalvada a competência do tribunal do júri. Quando nós vamos lá para o parágrafo 5º, ele define a competência dos órgãos. Aqui definiu a competência da Justiça Militar. Aqui dos órgãos que integram a Justiça Militar. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. Portanto, o juiz de direito, aquele juiz togado, concursado, julga sozinho os crimes militares nas situações em que a vítima for civil. Cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência deste mesmo juiz de direito, processar e julgar os demais crimes. Quais demais crimes? Aqueles que não tenham na condição de ofendido ou de vítima civil. Portanto, militar contra militar, crime contra a administração militar, são crimes que serão julgados pelo Conselho e não pelo juiz de direito do juízo militar ou da auditoria. Bom, com esse formato, ainda não é possível fecharmos a questão relativa à competência da Justiça Militar. Como que a partir da Constituição eu vou fixar a competência? Se é do Conselho, se é de juiz, em que momento, quais critérios? Precisamos evoluir, portanto, um pouco mais. E aí, eu trouxe aqui de forma bem simples e até lúdica, não desmerecendo absolutamente a capacidade de compreensão de vocês, mas que penso que fica mais fácil da gente entender essa definição da competência da Justiça Militar. Vamos partir de um fato, seja ele qual for. Faça, portanto, a análise desse fato. Feita a análise desse fato, se essa conduta se amolda ao artigo 9º do Código Penal Militar, portanto, nós temos um crime militar. Estamos analisando apenas a conduta em relação ao fato. Se nós temos, então, um crime militar, já eliminamos a possibilidade
de se discutir essa matéria na justiça comum. Porque se dessa análise do fato eu concluir que o crime se não se amolda ao artigo 9º, portanto eu não tenho crime militar. Encerrou aqui qualquer discussão relativa à competência da justiça militar. Se o crime é militar, nós precisamos começar a fazer algumas perguntas para definir a competência. Quem é o ofendido? Se o ofendido é civil, nós vamos caminhar numa direção. Se o ofendido não é civil, vamos caminhar em outra direção do ponto de vista de competência. Se é civil, juiz singular. Fato, se amolda no artigo 9º, portanto é crime militar. Quem é a vítima ou ofendido é um civil. Competência do juiz singular. E se o conselho julgar o militar, nesse caso em que a vítima é civil? Bom, nós estamos violando o princípio do juiz natural, nós estamos violando a garantia constitucional de que todos jurisdicionados têm o direito de ser julgado pelo juiz competente, e esse juiz, o conselho, não é o juiz competente para julgar crime militar cuja vítima seja civil. E se não for civil? Você pega aí deserção, os crimes de subordinação do modo geral, ou então militar contra militar. Bom, aí fixou-se a competência no conselho. Mas resolveu o nosso problema? Já que nós temos 2 conselhos, nós temos que evoluir um pouco mais. Aí vem a nossa segunda pergunta, a partir do momento que já sabemos que é crime militar. Primeira pergunta e a nossa segunda pergunta, quem é o réu? Não basta saber quem é o ofendido. Aqui eu sei que o ofendido não é um civil. Mas quem é o réu? Se o réu é oficial, nós teremos um conselho. Se o réu é praça, teremos o outro conselho. Réu oficial, conselho especial. Réu é praça, conselho permanente. E se eu tenho oficial e praça tendo praticado o mesmo crime militar? Simples de resolver. Conselho especial. O conselho especial atrai a competência em relação ao conselho permanente. Ok? E se eu tenho PM e BM? Sem nenhum problema. Se todos são praça, conselho permanente. Se todos são oficiais, conselho especial. Se tem oficial e praça, conselho especial. A diferença nós veremos mais adiante é na escolha, escolha não, vamos consertar inclusive a linguagem, na convocação ou no sorteio do nosso conselho. Ok até aqui? Vamos então, para a gente fechar essa definição de competência, até essa primeira fase, compreender o que é crime militar, porque não tem como discutir competência da justiça militar, como nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, sem discutir competência em razão da matéria. E a matéria é crime militar. E qual que é o conceito de crime militar? Já falamos dele, inclusive. O conceito de crime militar, antes da Lei 13.491, era um. Após, é um outro conceito. Antes da alteração de 2017, era um fato típico, antijurídico, culpável, que se encaixe na moldura do artigo 9º e, sobretudo, que tenha previsão na parte especial do Código Penal Militar. Ou seja, só era possível tratar como crime militar os crimes previstos no 136.408. Fora disso, não seria crime militar. O crime seria comum. Então, crimes relacionados aí com a lei de tóxicos, crimes relacionados com trânsito, crimes relacionados com abuso de autoridade, tortura, enfim, disparo de arma de fogo em via pública, crimes relacionados com o Estatuto do Desarmamento. Né? E aí, em 2017, nós tivemos alteração sutil. E com essa alteração sutil, o conceito de crime militar passa a ser fato típico, antijurídico, culpável e que se encaixe na moldura do artigo 9º. E qual foi essa alteração? À época, eu me lembro que eu participei de uma comissão que discutia propostas, né? Nós teríamos que apresentar propostas, e assim fizemos, apresentamos propostas para alteração do Código Penal Militar. E à época eu me posicionei no seguinte sentido, não dá para trazer para o Código Penal Militar, para a parte especial do Código, tipos penais comuns, isso não passa no Congresso. E a alteração veio de forma muito sutil. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Qual era a redação anterior? Os crimes previstos no Código Penal Militar, embora também o seja com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. E aí ele elenca as situações que ele possa ser praticado. Então observe que eram os crimes previstos no Código Penal Militar.
mesmo que tenha a mesma definição da lei penal comum. Mas você tem violação do domicílio, você tem homicídio, lesão corporal, enfim, os crimes militares impróprios. E aí, com a nova redação, considera-se crime militar os crimes previstos no Código Penal Militar e qualquer outro crime previsto em qualquer legislação penal, desde que praticado nas circunstâncias do artigo 9º. Eu não vou entrar aqui, cabe ao professor de penal militar discutir com vocês. Alguns doutrinadores, como o juiz de São Paulo, João Roth, ele trata da seguinte forma, ele diz que esses crimes que estão previstos na legislação penal de um modo geral, são denominados crimes militares por extensão. E ele faz uma construção muito bacana em cima disso, para justificar essa ideia de crime militar por extensão. Mas tenho para mim que a melhor exposição, o melhor conceito é manter o crime militar próprio e crime militar impróprio. Esses crimes militares, portanto, previstos na legislação penal, são crimes militares impróprios, assim como são crimes militares impróprios aqueles que estão previstos no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. Mas deixo esse conceito para vocês discutirem com o professor de Direito Penal Militar, apenas para, nesse momento aqui, definirmos os contornos do conceito de crime militar para entender a competência da Justiça Militar. E aí, eu trago uma outra alteração importante aqui, relacionada ao artigo 9º. Vejam bem, em 1996, nós tivemos alteração no artigo 9º. Essa alteração é fruto daqueles fatos ocorridos na favela naval, em São Paulo, que vocês devem conhecer muito bem. Os crimes de que trata esse artigo, ou seja, o artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum. Bom, se é da competência da Justiça Comum, excluiu a possibilidade de tribunal do júri na Justiça Militar. Só que esse parágrafo, por meio de uma lei ordinária, ele contrariava o preceito constitucional. Que ele não fala que os crimes dolosos contra a vida são da competência da Justiça Comum. Que a Constituição disse, nós já vimos, que os crimes dolosos contra a vida são da competência do tribunal do júri. Quando foi em 2011, tivemos uma nova alteração, e desta feita, para incluir a situação aí dos militares que venham praticar crime abarcados aí pelo Código Brasileiro de Aeronáutica. Essa alteração aqui é fruto daquela questão lá do Legacy, com o avião da Gol, algo nesse sentido, ok? Mas uma alteração que não afetou nada em termos de polícia militar. Mantida, portanto, a ideia da Justiça Comum. Agora, olha a diferença do parágrafo 1º com a alteração de 2017. Então, 96, 2011 e agora 2017. Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Resolveu o problema. Então, quando o policial militar pratica um fato, esse fato se encaixa na moldura do artigo 9º, portanto é crime militar. Mas se esse crime for doloso contra a vida, a competência para o processo e julgamento será do tribunal do júri. Eu não estou discutindo aqui atribuição para investigação. Não tenho a menor dúvida que a atribuição para investigar as situações em que a intervenção policial militar resulte em morte de civil é da Polícia Judiciária Militar. Nós vamos discutir isso na unidade específica e no ponto específico vamos tratar de Polícia Judiciária Militar. Portanto, está aí fixada a competência da Justiça Militar. Eu deixo para vocês aqui, como leitura complementar, um artigo que escrevi à época, foi publicado no jus.com e no Jus Brasil, em que eu trato das alterações trazidas pela 13491 e a competência da Justiça Militar. À época, várias pessoas escreveram a respeito desse tema, mas escreveram discutindo muito a questão do direito material. E eu faço uma construção nesse artigo, discutindo competência absoluta, competência relativa, até onde a lei ordinária afeta essa competência. Vale a pena vocês darem uma lida naquele momento aí de tranquilidade, de descanso, geralmente de meia-noite às 6, né? Cadete, o horário que tem disponível é meia-noite às 6. Fique aí, portanto, como leitura complementar. Quais são os reflexos dessa alteração em termos de justiça militar? Em termos de crime militar? Bom, primeira coisa,
ela ampliou as atribuições da Polícia Judiciária Militar. Crimes que eram investigados pela Polícia Civil passam a ser investigados pela Polícia Judiciária Militar. Então, abuso de autoridade, tortura, crimes relacionados com o Estatuto do Desarmamento, crimes cuja previsão estão fora do Código Penal Militar. Trouxe, por certo, um aumento de responsabilidade. Nós vamos falar disso no momento oportuno. E ampliou a competência da Justiça Militar. Ela ampliou a competência da Justiça Militar. Poxa, mas isso não é uma competência absoluta? A competência da Justiça Militar não está definida lá na Constituição, no 125? Sim. Mas lá fala que cabe à Justiça Militar julgar os crimes militares. Qualquer lei que altere essa lógica do que vem a ser crime militar, altere a competência sem, em momento algum, mexer na Constituição. E aí, eu trago aqui de novo o 125, parágrafo 4 da Constituição, né, julgar nos crimes militares definidos em lei. Portanto, essa lei alterou quais crimes militares estariam definidos em lei. Trouxemos aqui trago de novo, né, o 125, para falar da competência. Qual que é a competência da Justiça Militar? Quer seja do juiz singular, quer seja dos conselhos. Julgar crimes militares, tal qual previsto no parágrafo 4º. E trago no Código de Processo Penal Militar o artigo 8º. Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares. Falou crime militar previsto em qual lei? Falou crime militar previsto no Código Penal Militar? Absolutamente. Atribuição para investigar crime militar. A 13.491 disse que aqueles crimes que, embora não previsto no Código Penal Militar, mas praticado nas circunstâncias do artigo 9º, são chamados de crime militar. Se são crimes militares, atribuição da Polícia Judiciária Militar, competência da Justiça Militar. Ok? Vamos adiante. Nós não resolvemos, até aqui, a discussão relativa à competência. Afinal de contas, qual que é a competência da Justiça Militar? Como que eu vou distribuir essa competência nos órgãos da Justiça Militar? Aí nós temos que deixar a Constituição, superar a discussão da Constituição, já que ficou bem clara a competência da Justiça Militar no artigo 125 da Constituição e seus parágrafos, para adentrarmos na Lei Complementar número 59 de janeiro de 2001, com as alterações que ocorreram aí ao longo dos anos. E a Lei Complementar ela traz o seguinte, artigo 9º. O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos. Então está lá, Tribunal de Justiça Militar, ele é um órgão do Poder Judiciário. Juízes de Direito, órgão do Poder Judiciário. Mas aqui, que é o que nos interessa, conselhos e juízes de direito e juízo militar. Então, os dois conselhos, especial e permanente, e o juiz singular, são órgãos do Poder Judiciário. E o Tribunal de Justiça Militar, órgão do Poder Judiciário. Mas, ainda assim, nós não conseguimos fixar a competência. Então, vamos mais adiante. No artigo 184, a Justiça Militar Estadual, com jurisdição em todo o território do Estado, nós já tratamos disso, é constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito do juízo militar, as auditorias ou varas, e pelos conselhos, permanente e especial. É a primeira vez que nós estamos falando o nome desses conselhos. Até aqui só se falava em conselhos. Já ampliamos um pouco a discussão. Estamos falando, já estamos definindo, conselho permanente e especial. Mais ainda, e em segundo grau pelo Tribunal de Justiça Militar, com sede na capital do Estado. Mas conseguimos fixar a competência? Falando de conselho permanente e especial? Ainda não. Até agora, nós não encontramos descrito em nenhum local a competência deste conselho e deste conselho. Precisamos, portanto, evoluir um pouco mais. E aí, é o momento de perguntar, qual conselho vai atuar? Vamos iniciar com a resposta aí do artigo 399 do Código de Processo Penal Militar, que eu faço a leitura para vocês. O marco para se definir qual é o conselho é a denúncia. O 399 diz o seguinte, recebida a denúncia, o auditor, letra A, providenciará, conforme o caso, o sorteio do conselho especial ou a convocação do conselho permanente. E eu pergunto para vocês, resolveu a competência?
definiu qual dos dois conselhos vai atuar? Não, apenas disse, conforme o caso. Então nós precisamos ainda evoluir na competência. E aí vem a lei complementar 59, no seu artigo 203, e diz o seguinte: os conselhos têm as seguintes categorias: 1. Conselho Especial de Justiça. 2. Conselho Permanente de Justiça. E aí, parágrafo 1º. Os Conselhos Especiais de Justiça são constituídos por um juiz de direito, do juiz militar, que é o presidente, e por 4 juízes militares. Isso aqui tem que estar bem sedimentado, tá? Para vocês. 4 juízes militares, sendo um desses juízes militares o oficial superior de posto mais elevado do que os demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso da mesma antiguidade de posto, e de 3 oficiais com posto mais elevado do que o acusado, ou de maior antiguidade, no caso de mesma antiguidade de posto. Então, necessariamente, no conselho especial, nós temos um juiz de direito e, no mínimo, um oficial superior, no mínimo um major. Nós vamos destrinchar isso daqui a pouco. Mas eu pergunto, definiu a competência do conselho especial? Conseguimos responder essa pergunta, conselho especial ou permanente? Qual dos dois? Ainda não. O conselho permanente são constituídos também por um juiz, que exerce a presidência, por um oficial superior e por 3 oficiais. Lembre-se desse destaque. De posto até capitão. Então aqui, diferente desse conselho que eu posso ter só oficiais superiores, posso ter 4 oficiais superiores aqui. 4 coronéis e um juiz, sem nenhum problema. Um coronel e 3 tenentes-coronéis, majores. Aqui eu tenho necessariamente um oficial superior e os demais integrantes do conselho, segundo tenente, primeiro tenente ou capitão. E aí aquela pergunta que nós fizemos lá atrás. Se houver concurso entre militares, da polícia e do bombeiro, ok, o conselho terá composição mista, quer seja o conselho especial ou o conselho permanente. E eu devolvo de novo a pergunta para vocês. Qual o conselho? Especial ou permanente? Dentro da discussão da competência da justiça militar. A competência dos conselhos é a primeira vez que nós vamos encontrar escrito. É no artigo 204-A. E aí vamos lá. 204-A. Os conselhos de justiça têm as seguintes competências: o conselho especial, processar e julgar oficiais nos crimes militares definidos em lei, exceto os cometidos contra civis, porque a Constituição já disse que essa é a competência do juiz singular. Os conselhos permanentes, processar e julgar as praças. Então, é a primeira vez, é o primeiro momento que nós nos deparamos com a competência dos conselhos. Especial julga oficial, permanente julga praça. O Conselho Permanente de Justiça funcionará durante 3 meses consecutivos, contados da data da sua constituição. Então, se o permanente funciona 3 meses, como é que fica a situação do Conselho Especial? Bom, o Conselho Especial ele funciona enquanto durar o processo. É possível substituição de membros? Claro. A pessoa pode ir para a reserva, a pessoa pode falecer, pode ser transferido, uma situação que inviabiliza o funcionamento do Conselho. Mas a regra é, uma vez você no Conselho Especial, você acompanha o processo até o final, até a sentença de mérito. Ok? E o Conselho Permanente? O Conselho Permanente você pode atuar nele por 3 meses e nesses 3 meses você acompanha parte da fase de instrução. Ou você pode chegar no Conselho e já participar da sessão de julgamento. Mas já está definida a competência do Conselho, já evoluímos bem. Artigo 209, olha que interessante esse artigo. O oficial escolhido para compor o Conselho de Justiça ficará dispensado de qualquer outra função ou obrigação militar durante o período de sua convocação, devendo seu comandante ou oficial ao qual estiver subordinado observar e respeitar essa disposição. Os juízes sorteados trimestralmente para compor o Conselho Permanente de Justiça ficarão à disposição da Justiça Militar. Sabe o que significa isso aqui? Que o juiz do Conselho Permanente fica 3 meses sem o quartel. O juiz convocado naquele período que ele está atuando no Conselho Especial, ele não pode ser empregado em nenhuma atividade. Mas nós precisamos fazer uma leitura desse artigo 9º, uma leitura responsável do artigo 9º. Você imagina numa situação
de crise, uma situação como vivenciamos em Brumadinho, uma situação como a de greve de caminhoneiros, uma situação como vivenciamos em 2014 e outras tantas. Como que você, oficial, às vezes o P3 da unidade, às vezes o comandante da companhia tático móvel, às vezes o Rotan Comando, às vezes o oficial do BOP, do choque, como você vai ficar por conta? É preciso, portanto, fazer uma leitura responsável do artigo 209 e tratar com seu comandante. O oficial precisa ter acesso ao comandante. O oficial precisa bater na porta do comandante, entrar e despachar com ele, sempre que for preciso. E este é um assunto que ele precisa despachar com o comandante. Ok? As atuações minhas na Justiça Militar, eu nunca fiquei por conta dos conselhos. As atividades que exercia não permitiam ficar por conta do conselho. E qual que é o objetivo desse artigo? É para que você, juiz militar, possa conhecer o processo, possa estudar o processo, possa estar preparado para instruir o processo e para julgar aquela causa. Para que você, de fato, assente na cadeira de juiz e exerça as suas atividades nos limites da competência do respectivo conselho. Ok? Vamos, portanto, mais adiante, já que definimos competência do conselho especial, competência do conselho permanente. Pode até cair na prova, porque já está definido e ficou até fácil. E como que funcionam esses conselhos? Bom, o artigo 206, da mesma lei complementar, diz o seguinte, que os conselhos de justiça serão instalados e funcionarão com a maioria de seus membros. Aí vem a pergunta, exige-se que os conselhos funcionem com a totalidade de seus membros sob pena de nulidade por violação ao princípio do juiz natural? Não. A lei diz que os conselhos de justiça serão instalados e funcionarão com a maioria de seus membros. Mas algumas pessoas são indispensáveis aqui. A maioria, portanto, pode funcionar com 3. Sendo indispensável o juiz, portanto, ele não funciona sem um juiz togado. Ele não funciona, 2, sem oficial superior de posto mais elevado do que os demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade de posto. Tanto o conselho especial quanto o permanente. Então eu preciso ter no mínimo 3 pessoas para o conselho funcionar. Um necessariamente o juiz, o outro necessariamente um oficial superior, e o outro, mais antigo, né, do que a pessoa que está sendo julgado, que é o réu, e o outro, qualquer outro oficial, desde que seja também mais antigo. Só que tem um detalhe. Na sessão de julgamento, a situação muda. Todos os juízes deverão comparecer, porque eles precisam votar. Então, são 5 juízes. Os 5 precisam votar na sessão de julgamento. E o não comparecimento injustificado, além de poder constituir transgressão disciplinar, pode haver uma sanção a partir do Tribunal de Justiça Militar, a partir do próprio juiz de direito do juiz militar. Inclusive, uma sanção pecuniária. Uma sanção relacionada com o dia de trabalho. Então, não pode o oficial faltar às atividades junto à Justiça Militar. Ok? E o artigo 207? Como que é feito o sorteio? Essa aqui foi uma mudança que nós tivemos. E a Polícia Militar ainda está se adaptando, ajustando como que ela vai implementar isso aqui. O sorteio, ele ocorria por trimestre. Agora, nos termos do 207, os juízes militares serão sorteados entre os militares do serviço ativo, segundo relação remetida no final do ano pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro. A cada uma das... Eu pergunto para vocês, quantas auditorias nós temos? 5. Então, deve remeter essa relação a cada uma das 5 auditorias militares? Não. A cada uma das 4. Já que a 5ª auditoria tem competência civil. Na competência civil não existe atuação do Conselho. Nessa relação deve conter o posto, a antiguidade, o lugar onde serve, e essa relação tem que ser publicada no nosso boletim, no nosso caso IBGPM, até o dia 5 de dezembro do respectivo ano. Ok? Então, como que é feito esse envio dos nomes dos oficiais que vão participar do Conselho para a Justiça Militar? Artigo 207. E vamos então à estrutura do Conselho. Conselho Especial. Ao centro, o juiz. Pode ser que essa configuração mude? Pode, o juiz
pode resolver que ele não vai sentar aqui no centro, que ele quer sentar nessa cadeira, juiz togado. Bom, mas não é isso que a lei diz. Nosso papel aqui é discutir o que está previsto em lei. O juiz presidente, que é o juiz togado, ele assenta ao centro. O conselho especial, nós já vimos que ele julga oficial. Ao lado direito do juiz, nós podemos ter de major a coronel. Se o réu é coronel, claro que nós teremos coronel. Se o réu é tenente-coronel, a lógica seria ter aqui também um coronel. Mas se tiver um tenente-coronel, que ele seja mais antigo. Nas outras cadeiras, nós podemos ter à esquerda do juiz, de coronel ou de segundo-tenente a coronel. E nas demais, da mesma forma. Então vamos lá. Imagina que o réu seja coronel. Bom, se o réu é coronel, aqui só pode ter coronel. Se o réu é tenente-coronel, não tem problema. Eu posso até ter só tenente-coronel aqui, desde que seja mais antigo. Eu posso ter coronel aqui e aqui tenente-coronel, também mais antigo. Se o réu é major, qual que seria a necessidade de sortear coronel, ou convocar coronel, para o conselho permanente, desculpa, para o conselho especial, se o réu é major? Então, nós vamos trabalhar aqui com o tenente-coronel. Não há necessidade de desgastando a estrutura se eu posso resolver de outra forma. Se eu tenho segundo-tenente, eu pergunto para vocês, monte um conselho para julgar um segundo-tenente. De forma racional. Tá? De forma racional. Como que nós vamos fazer essa convocação do conselho? Bom, esse conselho pode ter major, tenente, tenente, tenente. Um major e 3 primeiro-tenentes. É claro que se eu tenho aqui um capitão, você começa a dar mais robustez, porque aqui eu estou tratando, à medida que eu saio daqui e venho progredindo, eu estou trabalhando com experiência. Quer seja experiência de atuação na justiça militar, quer seja experiência operacional, experiência administrativa, experiência de polícia judiciária militar. Mas não resta dúvida que essa distância de segundo-tenente para o coronel, nós temos aqui quilômetros de experiência que podem ser fundamentais na hora de julgar, já que nós somos juízes do fato e aplicamos o direito, integrando o conselho. Ok? Então vamos para o conselho permanente. É o conselho que julga a praça. Qual que é a estrutura dele? Nós já vimos. Juiz-presidente, sem problemas, sentado ao centro. À direita, major. Ah, mas eu fui um conselho que jogou praça que tinha o tenente-coronel. Ok, ou ele foi promovido, ou de fato queimamos aí uma estrutura, né? Um tenente-coronel, um conselho que não precisa de um tenente-coronel. Precisa de um oficial superior, que seja superior aos demais. Então, um major e nos outros. À esquerda dele, de segundo-tenente a capitão, segundo-tenente a capitão, segundo-tenente a capitão. Qual que é a ordem deles? Esse é o mais antigo, próximo mais antigo, próximo mais antigo e o mais moderno. Nós vamos ver na ordem de votação, voto juiz-presidente, que é o voto condutor, e a votação começa do mais moderno para o mais antigo. E existe uma lógica nisso. Okay? Então, o conselho que julga a praça, se observarmos o que está previsto lá no artigo 204 da Lei Complementar 59, ele não pode ter aqui, nessas 3 cadeiras, 1, 2, 3, oficial superior. É posto até capitão. E aí, quando nós pegamos o artigo 400 do CPPM, ele diz o seguinte: tendo à sua direita o juiz auditor, à sua esquerda o oficial de posto mais elevado ou mais antigo, e nos outros lugares alternadamente os demais juízes conforme seu posto ou antiguidade. Como é que isso funcionava? É porque o presidente, antes da emenda constitucional 45, era o oficial superior. Então, esse major, ele se assentava aqui. Na apresentação anterior, o coronel, o tenente-coronel, o próprio major assentava aqui. Ele era o presidente. Agora a lógica mudou. Quem é o presidente hoje? O presidente hoje nos termos do artigo 125 da Constituição, é o juiz de direito. Então, tendo à sua direita o auditor, ele estava aqui e o juiz auditor assentava aqui. E à sua esquerda o de posto mais elevado, e aí ia alternando. Hoje, o presidente assenta aqui, que é o juiz auditor, e o oficial superior à direita dele.
Aí nós vamos alternando. Próximo mais antigo, próximo mais antigo, próximo mais antigo. Quando nós formos tratar da votação, vocês vão compreender por que eu estou dando destaque para isso aqui. E aí, eu encerro essa primeira parte aqui, discutindo o princípio do juízo hierárquico e do juiz natural. Quando nós pegamos o artigo 500, eu vou fazer a leitura para vocês, artigo 500 do CPPM, inciso 3, letra H, ele fala o seguinte, artigo 500, estão tratando de nulidade, tá? A nulidade ocorrerá nos seguintes casos, inciso 3, por preterição das fórmulas ou outros termos ou termos seguintes. Preterição das fórmulas ou termos seguintes. Qual termo? Letra H. O sorteio dos juízes militares e o seu compromisso. Portanto, se houver preterição, ou se ignorarmos o que a lei manda em termos do sorteio do conselho, nós estamos violando o princípio do juízo natural e do juízo hierárquico. Eu não posso ter, por exemplo, vamos imaginar o conselho especial. Eu não posso ter um major mais moderno julgando um major mais antigo. Porque nós somos uma instituição que se assenta, a sua estrutura se assenta nos pilares da hierarquia e da disciplina. O bem jurídico tutelado do ponto de vista de uma visão macro na justiça militar é exatamente a hierarquia e disciplina. Se a praça ela tem o direito de ser julgada pelo Conselho Permanente, exceto naqueles casos de concurso de agentes com oficial, se a praça for julgada no Conselho Especial, eu estou violando o princípio do juiz natural. Da mesma forma, se eu julgar o oficial pelo Conselho Permanente, eu estou violando o princípio do juiz natural. E é causa, portanto, de nulidade. Ok? Vamos avançar? E aí, eu trago aqui para vocês algumas discussões, algumas decisões judiciais, apenas para clarear um pouco mais. Decisão aqui do nosso TJM. É de competência do juiz auditor a decretação da prisão preventiva do acusado em qualquer fase do inquérito ou do processo, nos precisos termos do 254. 254 está em vigor, ok? O juiz das garantias não foi implementado. Agora, olha o que eu destaco para vocês. Quando o expedido é feito em sessão do Conselho, compete a este decidir a matéria. Então, existe uma distinção entre competências. Em que momento que essa competência ela é fixada? Se o Ministério Público pede o decreto da prisão preventiva do policial militar ou do bombeiro militar, durante a sessão do Conselho, não pode, portanto, o juiz auditor ou o juiz singular decidir. O Conselho precisa votar e decidir sobre a matéria. E aí, eu trago a decisão do STM. E eu disse para vocês que o nosso vínculo com o STM é muito mais em termos de interpretação de decisões. Não existe uma vinculação jurisdicional entre a Justiça Militar Estadual e o Supremo Tribunal, o Superior Tribunal Militar. E aí eu trago essa decisão para vocês. Nulidade da decisão questionada. Conforme se depreende da norma positivada no artigo 28, a competência do juiz auditor para proferir decisões isoladamente cessa com o recebimento da peça acusatória, a partir do que aflora a competência do órgão colegiado de primeira instância. Portanto, no curso da instrução criminal, eventual decisão monocrática quem defere pleito de degravação de prova testemunhal consubstancia censurável, olha o destaque, usurpação de competência privativa do Conselho de Justiça, do que resulta, irremediavelmente, causa de nulidade do decision alvo da impugnação. Nós já vimos lá no artigo 500. Anulada a decisão, a COR, e nós citamos aqui o artigo 500, inciso 1 do CPPM, com ordem para regressar os autos à editoria de origem, de modo que o Conselho de Justiça venha decidir as questões de fato e de direito havidas ao longo da instrução processual. Olha, essa decisão é uma decisão de 2014, ou seja, recente, e que serve para assentar a competência dos Conselhos de Justiça. Se a competência do Conselho, não pode o juiz singular decidir, sob pena da defesa alegar violação do juiz natural, os autos retornarem para a primeira instância. E aí nós corremos um risco muito grande de não se fazer justiça diante da possibilidade de, dentre outras, a prescrição. Ok? Um pouco mais, ainda dentro da competência
dos Conselhos de Justiça. Eu cito o juiz Ronaldo João Roth, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, juiz de primeiro grau da Justiça Militar de São Paulo. O juiz deve, no Conselho de Justiça, obediência apenas à própria e imparcial consciência, de acordo com a lei e com a prova dos autos. E ele cita o artigo 400 do CPPM. E tanto quanto o juiz togado, deve o juiz militar ser o garante dos direitos processuais e constitucionais do réu que ele é submetido a processo e julgamento. Olha a profundidade dessa fala desse juiz. Ele está dizendo que é o seguinte, que você, oficial da Polícia Militar, quando integrar o Conselho de Justiça, você não deve obediência a nenhuma outra estrutura, senão a sua própria imparcial consciência. Porque o juiz, ele julga de acordo com sua livre convicção motivada. Motivada, claro, nos autos. E ele deixa isso bem claro. Própria e imparcial consciência, de acordo com a lei e com a prova dos autos. Olha, nós não estamos tratando aqui de verdade real, nós estamos tratando aqui de verdade processual. Mas você não deve obediência ao juiz togado, você não deve obediência ao Ministério Público, você não deve obediência à defesa, você deve obediência à sua própria e imparcial consciência. E você, tanto quanto o juiz que preside o Conselho, tem de ser garantidor de direitos. Por isso, na nossa primeira aula, falamos tanto de Estado Democrático de Direito e de direitos fundamentais. É preciso o tempo todo discutir essa questão dos direitos fundamentais no exercício da nossa judicatura, mesmo que transitória. Você exerce uma atividade judicante, mesmo que transitória. De fato é transitória. Você é garantidor de direitos. Se a prova que está nos autos foi obtida por meios ilícitos, você precisa refutar essa prova. Seja ela qual for. Se deixou de ser observado no curso da instrução criminal algum direito relacionado ao réu, você precisa discutir esse direito e, se for o caso, refazer aquela prova ou absolver o réu. Vamos pegar aqui um dos direitos do réu. Na dúvida, tem que ser absolvido. Se a prova dos autos não lhe permite ter uma certeza em relação à autoria do crime, você não tem outra opção. Na dúvida, você tem que absolver o réu, porque a regra é essa de se beneficiar o réu na dúvida. Você é garantidor de direitos. E aí eu trago aqui do doutrinador, o professor Jorge César de Assis, que diz o seguinte: como juiz militar, o oficial não deverá permanecer inerte, em posição de sentido, mesmo que sentado. Também não deve se manifestar de forma monossilábica, ou seja, monossilabicamente. Naquele momento, você, oficial, é juiz. E como juiz, sabe o que você faz? Você questiona, você analisa, você tira dúvidas e principalmente, você decide. Olha, uma vez mais, a profundidade dessa fala. E ele era promotor de justiça, que atuava junto à Justiça Militar, da União, já aposentado. Então ele tem vivência para falar isso. Olha só, como juiz militar, você não pode simplesmente se apresentar, sentar na cadeira e permanecer inerte. Você precisa reconhecer direitos. Você precisa aplicar a lei. Você precisa fazer dosimetria da pena. Você precisa discutir tudo o que estiver nos autos, condenar ou absolver, aplicar esta ou aquela outra medida. Quando ele fala que você não pode permanecer inerte, ele cita a posição de sentido e fala que mesmo assentado é porque na posição de sentido não pode mexer. E mesmo assentado, às vezes você está se movimentando na cadeira para lá e para cá, mas do ponto de vista do exercício da sua atividade enquanto juiz integrante do conselho, você está inerte. E de igual forma, não cabe a você, juiz militar, simplesmente balançar a cabeça. Eu concordo com o juiz auditor, que é o primeiro que vota. Não, eu concordo com o Ministério Público. Ora, eu já ouvi pessoas dizendo, eu voto com o Ministério Público. Como? Se o Ministério Público sequer vota. O Ministério Público é o responsável pela acusação. Que pode, como já vimos, pedir absolvição também. Então, não basta um balançar de cabeça, concordando ou discordando. Você precisa questionar,
analisar os autos, tirar todas as suas dúvidas e, sobretudo, com o juiz togado, algumas questões do processo, sobretudo no conselho permanente, em que você já chega, às vezes o processo já está caminhando, mas tirar dúvidas com testemunhas, fazer as suas perguntas, tirar dúvidas ouvindo o réu, ouvindo o ofendido, para que ao final você possa decidir fazendo justiça. Vamos adiante? Ordem de votação no conselho. E aí nós vamos retomar aquele nosso slide que já está aí fixado na memória de vocês. 435. O presidente do Conselho de Justiça convidará o juiz a se pronunciar sobre as questões preliminares e o mérito da causa, votando em primeiro lugar o auditor, depois os juízes militares por ordem inversa de hierarquia e finalmente o presidente. Essa é a redação do Código de Processo Penal Militar, mas nós temos uma alteração da Emenda Constitucional 45 que diz o seguinte: ok, a votação é essa mesmo. Vota primeiro o juiz auditor. Por que ele vota primeiro? Porque ele é o juiz togado. Ele é o juiz que, em tese, tem a maior familiaridade com o processo, com a causa. Ele vai esclarecer uma série de questões. Quando vocês estiverem na Justiça Militar, vão perceber isso. O juiz esclarece todas as questões para os juízes militares. Depois que o juiz vota, vem os juízes militares votar. Por ordem inversa de hierarquia, ou seja, o mais moderno. Mas quando ele fala finalmente o presidente, não, na verdade não é o presidente. Finalmente, o oficial superior mais antigo. Porque o presidente hoje é o juiz auditor. Entenderam? Tranquilo isso aí? Então vota primeiro o juiz. Aí vai votar depois o segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão. Vota o outro, mais moderno, o próximo e, por fim, aquele que está sentado do lado direito do presidente. Ok? E se tivermos a tal da diversidade de votos? Que é uma questão interessante. Nós temos 5 pessoas votando. É possível que eu tenha 5 votos diferentes? É possível. É possível ter empate? Não, né? 5 pessoas não dá para a gente trabalhar com empate. Mas é possível que tenhamos votos diferentes. E a lei já traz a solução. E é importante isso aqui, tá? É importante que você compreenda isso aqui. Quando, pela diversidade de votos, não se puder constituir maioria para a aplicação da pena, a lei diz que nós devemos fazer da seguinte forma. Entende-se que o juiz que tiver votado por pena maior ou mais grave terá virtualmente votado por pena imediatamente menor ou menos grave. Então você imagina, vamos criar uma situação aqui hipotética e absurda. Você tem um juiz condenando a 1 ano, o outro condena a 2, o outro condena a 3, o outro condena a 4, o outro condena a 5. Qual que é a pena desse réu? Claro, se eu sou o advogado dele, eu quero a pena de 1 ano. O Ministério Público provavelmente vai querer a pena de 5 anos. E qual que vai prevalecer? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos? Vai prevalecer do juiz togado? Vai prevalecer do juiz mais antigo? Não. O que vai acontecer é que esse juiz que votou pela pena de 5 anos, tiver votado pela pena maior, terá virtualmente votado por pena imediatamente menor. Portanto, quem votou por 5 anos, na verdade, votou por 4. E aí, nós conseguimos, portanto, formar maioria. Ok? Isso aqui é importante, tá? Compreender isso aqui. Isso aqui também é importante, viu? Compreender isso aqui, estabelecer uma relação entre o 435 e o artigo 125 da nossa Constituição. Ok? Vamos avançar? Requisitos da sentença absolutória. Está lá no artigo 439 do CPP, que eu já trouxe para vocês aqui. Vamos fazer a leitura na própria tela. O Conselho de Justiça, isso aqui é importante, porque você precisa compreender os reflexos da sua decisão. Nós não vimos que você analisa, questiona, discute e decide? Você precisa compreender os reflexos da sua decisão. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que ele reconheça. Você só pode absolver nessa situação. Estar provada a inexistência do fato. Letra A. Por uma questão de atecnia. Atecnia na minha percepção, tá? Do legislador. Ele colocou na mesma letra A 2 situações diferentes. Estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. São coisas distintas. Quando eu provo que o fato não existiu, isso aqui tem um reflexo no nosso estatuto, no nosso emengue. Reflexo, inclusive,
Olha, se o fato não existiu, ele pode ser promovido retroativo. Ele recebe todo o atrasado, já que foi promovido retroativo. Ele passa, mesmo às vezes estando na reserva, ele é promovido lá atrás e passa para a reserva com outra graduação, outro posto. Portanto, na hora que você for decidir, for julgar, ao absolver o réu, você tem que distinguir. Você não pode absolvo no 439A. Não, 439A, primeira parte. Reputo estar provada a inexistência do fato. Porque não existir prova da sua existência, mudou. Inclusive, nós vamos tratar isso na ação civil ex delito. Se o fato não existiu, acabou. Não existe a possibilidade de uma ação civil ex delito, o fato não existiu. Mas aqui, na verdade, não é que ele não existiu. Eu não consegui provar no curso do processo a sua existência. Então chama atenção para essa letra A. Não constitui o fato de infração penal, claro. Pode ser um ilícito civil, né? Pode não ser um crime militar. Não existir prova de ter o acusado concorrido para infração penal, tranquilo. Letra D. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato. Então você precisa compreender o Código Penal Militar. Artigo 38, 39, 42, 48 e 52. Para você discutir exclusão de ilicitude, exclusão de culpabilidade ou de imputabilidade penal do agente. Ok? Não existir prova, não vou entrar nisso aqui, que isso aqui nós temos que deixar para que o professor do Direito Penal Militar discuta com vocês. Não existir prova suficiente para a condenação. Às vezes você tem a prova, mas a prova não é suficiente. Nós não vimos lá que você é garantidor de direitos fundamentais? E se não existe provas robustas, a prova para condenação tem que ser uma prova robusta, uma prova cabal. Não pode ser uma ilação. Não pode ser o que você... Eu entendo que esse aqui é um fato muito grave e precisa ser condenado. Tá, mas não é isso que a lei diz. Se não existe prova suficiente, você precisa absolver o acusado. É diferente. Está provada a inexistência do fato. Aqui não existe prova suficiente. Ou, no caso de estar extinta a punibilidade. Portanto, você tem de compreender o direito material para você discutir a ideia de prescrição. Uma das possibilidades de extinção da punibilidade é a prescrição. Ok? E se houver várias causas de absolvição, serão todas mencionadas. E cada juiz que vota tem que apresentar esse seu argumento, porque o voto tem que ser não só fundamentado no artigo 439, mas ele precisa ser motivado. Então, quando você fala que está extinta a punibilidade, você tem que demonstrar. O fato aconteceu em tanto do tanto, a denúncia foi oferecida em tanto do tanto, recebida em tanto do tanto. No período entre a prática do fato e o oferecimento da denúncia, se passaram tantos anos, nos termos do artigo tal, esse crime está, portanto, prescrito. Eu estou extinguindo, absolvendo, no sentido da extinção da punibilidade. Ah, está provada a inexistência do fato. Mas por que está provada a inexistência do fato? Quais provas você tem nos autos que demonstram que está provada a inexistência do fato? Não basta você dizer, eu estou absolvendo com fundamento no 439, letra A, primeira parte. Você precisa apresentar essas circunstâncias. Por que você chegou a essa conclusão? Mais adiante, e a sentença condenatória? Está lá no 440. O Conselho de Justiça, ao proferir a sentença condenatória, ele mencionará as circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na fixação da pena, considerando o artigo 69 e seus parágrafos do Código Penal Militar. Além disso, ele tem que mencionar circunstâncias agravantes ou atenuantes, definidas no Código Penal Militar, e que circunstâncias agravantes ou atenuantes que ele, juiz do Conselho, reconhecer. Além disso, ele precisa impor as penas. Nós não vimos que você decide. Você, juiz militar no Conselho, tem que decidir. Então você impõe as penas. De acordo com aqueles dados, ou seja, 69 aqui, fixando a quantidade das principais e, se for o caso, a espécie e o limite das acessórias. Não sei se o professor de Direito Penal Militar vai tratar com vocês dosimetria da pena, mas é muito importante. Se você não sabe dosimetria da pena, você não tem condições de assentar na cadeira de juiz militar. Como que você vai impor pena se você não sabe fazer a dosimetria da pena? Mas fique tranquilo. O Tribunal de Justiça Militar, por meio da Escola Judicial, ele tem um curso que prepara os oficiais para atuarem como juízes na Justiça Militar.
E lá, hoje o professor é o Dr. Fernando Galvão, que discute dosimetria da pena. Eu ministro aula lá na parte de processo penal. Mas estudem isso aqui, é importante para vocês. Ou então, ao proferir sentença condenatória, se aplica a medida de segurança, quando for o caso de medida de segurança. O 440 não traz a previsão do 387 do CPP, que é a possibilidade do juiz definir um valor mínimo inicial para fins de reparação de dano. Posso me valer do 387? Não vejo nenhum problema. Perfeitamente. Posso pegar o 440, aplicar o 387, combinando com o artigo 3º do CPPM. Tá? Nas sentenças de competência do juiz singular, vou citar 2 casos para vocês aqui. Da segunda auditoria, nós temos 2 condenações mais recentes por tortura, em que o juiz fixou um valor mínimo. Uma das sentenças me parece que 5 mil, outra 3 mil. Porque a lei manda fixar esse valor mínimo. Ok? Mas se você não fixar, o 440 não manda você fixar. Estamos ampliando a discussão aqui. E aí eu trago mais uma decisão do STM, quando ele fala, tratando aqui do voto do juiz fardado. São vários nomes que se dá para o juiz militar. Eu trouxe esse aqui que a gente vai encontrando esses nomes, vai ampliando também, discutindo e criando também alguns nomes. Mas o juiz fardado, claro, não é o juiz togado, mas é juiz. Preliminar suscitada de ofício para a turma. Discutir de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação na individualização da pena. Olha só que interessante. Haja vista que o Conselho Permanente julga quem? Praça. Uma vez que o Conselho Permanente de Justiça, sem explicitar as suas razões de convencimento, ou seja, você tem que motivar. Ele simplesmente aplicou ao acusado a pena mínima correspondente ao crime de dano e a pena máxima combinada aos delitos de desrespeito e ameaça. Ora, então houve uma falha na dosimetria da pena. Porque se as circunstâncias atenuantes ou agravantes são relacionadas ao mesmo réu, como que o Conselho chegou à conclusão de aplicar a pena mínima ao crime de dano, mas aplicar a pena máxima nos crimes de desrespeito e ameaça? Mais do que isso. Ele não só chegou a essa conclusão, tanto é que aplicou, só que ele não explicou as razões do seu convencimento. O que o STM fez com essa decisão da Justiça Militar da União? Nulidade absoluta por atipicidade constitucional. Olha que interessante, atipicidade constitucional. Imagina uma questão do tipo, discorra a respeito da tipicidade constitucional em sede de nulidade absoluta no curso do processo penal militar, cuja competência caiba ao Conselho Permanente ou Conselho Especial de Justiça. É uma decisão de 2005 que vale a pena dar uma lida para vocês entenderem qual foi o fato. Mas o importante aqui não é nem o fato, é você entender que uma decisão do Conselho que não seja fundamentada, não seja motivada, que a dosimetria da pena não tenha sido observados os critérios para se fazer essa dosimetria da pena. Essa decisão ela pode ser revista pelo Tribunal de Justiça Militar, aqui em Minas, em outros estados, pelo respectivo Tribunal de Justiça, ou, se mantida pelo tribunal, pode ser revista por quem? Pelo STM, confere? Negativo. Não existe recurso do TJM para o STM. Então, o recurso é para o STJ. Eu posso questionar que no STJ a violação da lei infraconstitucional, da lei federal. Qual? Código Penal Militar, que trata da dosimetria da pena. Mas eu posso simultaneamente questionar perante o STF, porque nós temos uma tipicidade constitucional, porque a Constituição diz que o voto, a decisão tem que ser motivada e fundamentada. E já caminhando para o nosso final, dentro do voto do juiz fardado, eu pergunto para vocês, já ouviram falar no voto suicida? Quando que acontece o voto suicida no processo penal? Sobretudo no processo penal militar. Primeiro, é um voto que tem uma motivação viciada. Em que sentido essa motivação viciada? Existe uma contradição ou um antagonismo na sua decisão. Você
declaram os motivos, mas o dispositivo da decisão ele é contrário aos motivos que você declarou. E eu trago aqui um exemplo citado pelo juiz John Roth. Ele diz o seguinte: na absolvição, o juiz se vale de argumentos que reconhecem a responsabilização criminal do réu. Beleza. Então você absolveu, reconhecendo argumentos que reconhecem, na absolvição, o juiz se vale de argumentos que reconhecem a responsabilização criminal do réu. Todavia, absolve lastreado numa das alíneas do 439. Você fala que ele cometeu o fato, está apurada a autoria, materialidade e circunstância, você fala que, de fato, a conduta é típica, não existe excludente de ilicitude, não exclui culpabilidade, ele é imputável, porém, você o absolve. Sabe aquela discussão lá do Conselho de Ética? Cometeu transgressão disciplinar, mas é um bom policial, então eu entendo que ele não deve ser punido? Não pode, isso não funciona. Isso é voto suicida. Ou então, na condenação, você lança mão de motivos e fundamentos que não permitem a responsabilização, mas condena a si mesmo. Então, você discute aqui na sua motivação, e a motivação viciada por isso, que o militar agiu amparado por excludente de ilicitude, seja ela qual for, talvez até uma supralegal. Então você reconhece que o caso é de absolvição, mas ainda assim você fala, mas a gravidade dos fatos, o reflexo naquela comunidade, a forma como os fatos ocorreram, o desgaste que esses fatos trouxeram para a instituição, eu o condeno. Bom, esse voto é um voto suicida. Se você reconhece argumentos para absolvição, você não pode condenar. Se você reconhece argumentos para a responsabilização criminal, ou seja, para a condenação, você não pode absolver. Compreenda bem essa questão do voto do juiz fardado, quando que ocorre o voto suicida. E aí, meus amigos, nós encerramos essa nossa etapa, aulas 2 e 3. Então, na sexta-feira nós teremos as aulas 1 e 2, já gravamos a aula 1, aqui nós temos a 2 e 3, então parte desse conteúdo fica para a próxima terça-feira. E na nossa próxima videoaula, que vai ser na sexta-feira da semana que vem, nós vamos tratar do juiz das garantias, das funções essenciais da justiça e do foro por prerrogativa de função. Bons estudos, nos encontramos, portanto, na sexta-feira no nosso fórum para a gente discutir os assuntos já trabalhados aqui no vídeo. Forte abraço para vocês, até sexta-feira.